Que este vídeo seja o ponto de partida para uma jornada de autodescoberta e conexão com o amor que habita em cada ser humano. Então, tocar aquela dimensão que está além do físico significa que você deseja tocar aquela dimensão que é a base do físico. Quando você se refere àquilo que é a base do físico, o que você está falando é que não está interessado na criação, mas está interessado na fonte da criação. Lá, se você ficar na frente do Criador, pelo menos lá você deve conter suas ideias, não é? Suas ideias devem ser contidas por algum tempo quando o Criador estiver aqui, não é? Ele não é a maior das ideias? É como... Havia um homem na Pensilvânia. De onde você é? Seattle. Ah, chove, não inunda por lá. É por isso que colocamos Seattle na costa. Caso contrário, inundaria, você sabe, aquele lugar. Então, na Pensilvânia, havia um homem na Pensilvânia. Uma vez teve uma grande enchente e... Tudo bem se houver uma piada dentro de uma piada? Tudo bem? A inundação estava começando a acontecer, a água estava subindo, e tinha um jovem jornalista muito entusiasmado que estava relatando estágio por estágio, hora por hora, como a inundação estava progredindo, você sabe? Porque isso é jornalismo. Alguém está se afogando, relate para o mundo, esse homem está se afogando, olhe para ele se afogando, faça um vídeo e mostre a todos como um homem se afoga. Você não larga a maldita câmera e pega o homem, não. Você mostra ao mundo inteiro como um homem pode se afogar em uma inundação. Portanto, esses não são os dias das câmeras de vídeo. Somente, você sabe, o código Morse. É como relato estava sendo registrado. Então ele registrou um relatório muito eloquente. Ele disse: enquanto Deus se senta e observa, a água está subindo nessa parte da Pensilvânia e as casas estão caindo, e isso e aquilo, e o descreveu em termos muito eloquentes. Então imediatamente ele recebeu uma resposta de seu editor: deixe a enchente para lá, entreviste Deus. Deus está sentado e assistindo. Ele pensou que alguém estava em algum lugar aqui. Esquece a enchente, entreviste Deus. Eles não o entrevistaram. Isso continuou. Muitas casas alagaram, muitas pessoas morreram, mas um homem sobreviveu. Esse homem que sobreviveu foi para Nova York e compartilhou com as pessoas como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia, onde tantas pessoas morreram. As pessoas se reuniram. Então ele foi para Boston e falou sobre como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia, e mais pessoas se reuniram. Então ele veio para Seattle e compartilhou. Mais pessoas se reuniram. Então ele começou seu show itinerante de cidade em cidade, falando e falando sobre como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia. Ele se tornou um orador famoso na América. E então, naturalmente, você sabe,
Todo americano tem que escrever um livro durante a sua vida. Então ele escreveu um livro, Como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia. Ficou famoso, ele falou em todos os lugares e seus compromissos se tornaram internacionais. Ele se tornou um milionário, vendeu milhões de livros. Por toda a sua vida, ele apenas falou sobre como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia. E um dia ele morreu, não em uma enchente, ele morreu. E eles tiveram um encontro. Ele passou pelos portões do paraíso e houve um encontro de pessoas e havia uma oportunidade para falar. Algumas pessoas podiam falar. Então, ele disse aos vizinhos, vou compartilhar minha experiência sobre como sobrevivi à enchente da Pensilvânia. Alguém o cutucou e disse, Noé está na plateia? Então, agora, você não fica na frente daquilo que é a base da criação e lança suas ideias para ele. Você é a ideia dele? Sim. Você é apenas uma invenção da ideia dele. Se ele retirar a ideia, você desaparece. Então você não coloca suas ideias. Então essa é a essência da meditatividade. Rezar significa que você está dizendo a Deus o que fazer. Você pensa que é o consultor de Deus? Meditação significa que você entendeu suas limitações. Agora você apenas se cala. Se você apenas se calar em todos os níveis, tudo o que precisa acontecer com você acontecerá com você. Todo treinamento é apenas para ajudá-los a se calar. Que você não jogue suas ideias tolas no Criador. Você apenas se cala. Se você está em contato com a Devi, depois disso, não haverá energias que se tornem negativas para você. Tais coisas não terão influência sobre uma pessoa que é verdadeiramente meditativa. Quanto mais mentalmente, emocionalmente distraído e sem foco você estiver, mais suscetível estará a essas forças. Existem pessoas manipulando energias para prejudicar alguém. Pessoas podem até causar morte desta maneira. Em certas partes da Índia, isso é muito prevalente. Um dos Vedas, dentre os 4 Vedas, o Artavana Veda, é dedicado a isso, sobre como manipular energia para o seu bem-estar em detrimento ao de alguém. Essas energias ou esses tipos de práticas não precisam necessariamente ser direcionadas a você. Agora mesmo, se alguém estiver fazendo algo negativo para mim, se eu não estou receptivo a isso, você está sentado aqui, você pode receber? É muito possível? É como se as pessoas estivessem atirando umas nas outras na rua, você está apenas andando na rua e pode levar um tiro? Portanto, certas práticas, se você incorporar certas práticas ou certas verbalizações para a sua rotina diária, você pode facilmente se livrar dessas coisas. A Rudraksh, como uma semente, essa árvore cresce principalmente a uma certa altitude, algo entre 2.000 e 3.600 metros de altitude é onde a Rudraksh cresce na região dos Himalaias. E possui vibrações muito únicas. Então, uma pessoa que viaja constantemente usa uma Rudraksh para que ela tenha um casulo de sua própria energia, para que as energias externas não a perturbem, ela terá uma... Chamamos isso de kavacha. Você sabe o que é um kavacha? É como um casulo. É um casulo da sua própria energia,
Onde quer que você vá, você terá o seu quarto privado indo com você. Ele viaja com você onde quer que vá. Para pessoas que estão em situações familiares e sociais, a melhor coisa para usar é sempre a Rudraksha de 5 faces. É o melhor que lhe seja dada por alguém que saiba o que é. Simplesmente comprar da prateleira de alguma loja e usar não é uma boa coisa. Normalmente, a Rudraksha que você encontra aqui são sempre obtidas por meio de... Existem famílias que vêm lidando com a Rudraksha há milhares de anos, a mesma família. Elas tratam isso como um dever sagrado, não é apenas um negócio para elas. Existe uma outra semente chamada Bhadraksha, que cresce amplamente nas planícies do norte da Índia, que é uma semente venenosa e se parece exatamente com esta. E especialmente para os turistas ocidentais na Índia, agora estamos fazendo uma Rudraksha de plástico muito bonita, que tem ótima aparência, melhor do que esta. Mas é Rudraksha de plástico, ok? Portanto, é melhor que sempre venha de uma origem conhecida. Caso contrário, todos os tipos de coisas virão. Eu vejo hoje em dia muito disso pela falta de vocabulário, estou dizendo. Esse tipo de pessoas, nova era, elas estão todas usando anéis de metal no polegar. Veja, se você colocar um anel de metal no seu polegar, você inevitavelmente atrairá certas forças negativas para você. Isso não significa que você necessariamente estará possuído, mas você irá tropeçar e cair à toa, todo tipo de coisa acontecerá, tudo dará errado. Coisa simples. Eu não sei se você já encontrou essas pessoas ou se já foi uma delas algum dia, que quando as coisas começam a dar errado, elas acontecem em série, em sequência. Tropeços em série, não uma ou duas vezes, simplesmente continua acontecendo, tudo e todas as coisas dão errado. De coisas pequenas a coisas grandes, simplesmente porque elas teriam atraído certas dimensões de energia que não são propícias para se fazer qualquer coisa no mundo, mas poderiam ser propícias para fazer outra coisa. Somente aqueles que querem fazer práticas ocultas usariam um anel no polegar. Mas, hoje em dia, ou por ignorância ou pela moda, uma vez que você coloca metal no polegar, você está atraindo isso. Existem centenas de pessoas que pensam que estão possuídas e tudo mais, e nós apenas dizemos para elas, venha e sente-se na esfera do Dhyana Linga, porque existem dimensões ocultas no Dhyana Linga que simplesmente anulam tudo isso. Elas saem completamente livres porque as dimensões ocultas são cuidadas na área do Dhyana Linga. Em uma Paurnami ou Amavasya, quando as coisas são mais receptivas para você, apenas um dia, apenas sente-se lá e vá embora. Se você está em contato com a Devi ou na forma de yantra ou de qualquer outra maneira, se o yantra está em suas mãos ou no seu coração, isso é com você. Uma vez que você esteja envolto na energia que estamos nos referindo como Devi ou Bhairavi, depois disso, não haverá energias que se tornem negativas para você. Portanto, se você apenas garantir que está comendo o tipo certo de alimento, que está mantendo seu sistema bem, as chances de você ser perturbado por alguma outra energia ou algo assim devem estar completamente fora da sua vida. Disso, Devi cuidará. Se você está realmente meditativo, nem mesmo se preocupe com o ocultismo. Tais coisas não terão nenhuma influência sobre uma pessoa que seja realmente meditativa. Se você não tem
Se você conhece pelo menos um pouquinho de silêncio em você, pelo menos uns poucos momentos de silêncio em você durante o dia, não se preocupe com o ocultismo. Tais coisas não podem afetar uma pessoa que conhece a quietude do seu ser interior. Alguém disse: o ser humano está adoentado somente porque não sabe ficar quieto. Isso é perfeitamente correto. Perfeitamente certo. Todas as doenças aconteceram porque eles não sabem ficar quietos, especialmente aquelas que afetam sua mente, especialmente aquelas que acontecem por causa de outras influências. Essas coisas só são possíveis porque não existe quietude. Então, agora, com o processo de meditação, você está trazendo essa quietude para a sua vida. Se você mantiver a quietude, não ficará adoentado. Acima de tudo, se mantendo. Quanto mais mentalmente, emocionalmente distraído e sem foco você estiver, mais suscetível estará a essas forças. Se você estiver num certo nível de concentração e determinação, você verá essas coisas elas talvez sejam como uma pequena lombada na estrada, não causarão uma colisão. Mas se você estiver num certo nível de desestabilização em suas emoções e em sua mente, isso pode levar a uma colisão. O corpo energético é composto de 72.000 nadis. Quando nós dizemos um nadi, isso quer dizer um canal ou caminho. Nadi não significa um nervo. Se você abrir esse corpo, você não verá os nadis. Não existe tal coisa fisicamente, mas experiencialmente, se você observar a natureza do movimento da energia no sistema, você verá que ela sempre se move ao longo de caminhos estabelecidos, nunca aleatoriamente. Então existem 72.000 maneiras em que ela se move. 36 à direita, 36 à esquerda, 36.000 de cada lado. O direito é chamado de Pingala, o esquerdo é chamado de Ida. Eles também são chamados de Sol e Lua. Então, esses dois, Ida e Pingala, ou o Sol e a Lua, o direito e o esquerdo, no nível da sua mente, significam o lógico e o intuitivo. Quando eu digo intuitivo, a intuição não é uma outra dimensão da percepção, mas simplesmente outra dimensão de computar. Se você tiver a mesma quantidade de informações dentro de você, se você seguir logicamente, talvez haja 10 passos para se chegar a um lugar. Intuição significa que você não dá os 10 passos, você simplesmente pula para o 10º passo. Mas hoje, com os sistemas modernos de educação, esmagando 100% a dimensão intuitiva, somente a lógica é desenvolvida. Qualquer coisa intuitiva é descartada como uma bobagem. Para tudo, você tem que refletir. O que suas avós simplesmente sabiam, hoje você tem que fazer uma pesquisa de $1 bilhão para encontrar a mesma coisa. Quando você tem que refletir sobre tudo, e tudo parece ter múltiplos passos, agora,
a vida se torna estressante. Se alguém quiser ser bem-sucedido além de um certo ponto, existem certas situações onde você deveria ser capaz de pular os passos e chegar lá. Ainda são as mesmas informações, ainda as mesmas coisas, só que você não precisa passar por tantos passos todas as vezes. Isso torna a vida muito estressante, porque é como se você estivesse dirigindo seu carro sobre duas rodas, as outras duas rodas sem uso e protegidas. Eu não sei quando serão usadas, mas as duas rodas que você está usando estarão sob uma enorme quantidade de estresse. Então, no sistema iógico, o significado da intuição é tão importante quanto a lógica. Portanto, manter o equilíbrio entre o Ida e o Pingala é uma parte muito importante de viver uma vida equilibrada. Ser capaz de se conduzir em situações complexas com tranquilidade só acontece quando a dimensão intuitiva da sua mente está suficientemente evoluída e desenvolvida. Caso contrário, pequenas coisas irão enlouquecer você, porque para tudo existem múltiplas etapas. Aqui nós iremos fazer algumas coisas para trazer um equilíbrio entre o Ida e o Pingala, para dar a você uma compreensão experiencial disso. Se você pegar seu dedo indicador, colocar ele abaixo de suas narinas e expirar suavemente, descubra em qual narina a respiração é dominante nesse momento. Quantos à sua direita? Esquerda? Ok, é na direita ou na esquerda? Apenas 2 tubos, você sabe? Se fossem 25, quão complexo teria sido? Se você se observar durante o dia, você perceberá que aproximadamente entre 40 a 48 minutos, o domínio da respiração muda da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Você já percebeu isso? Já percebeu? O porquê que isso acontece é que, dentro do sistema, o domínio de energia, ou prana, que é a força vital no sistema, está mudando do Pingala para o Ida e do Ida para o Pingala a cada 40 minutos. Assim que a energia muda, nos próximos 8 minutos, a respiração mudará. Se você estiver em um perfeito estado de saúde e bem-estar, ela mudará em alguns momentos. Ou podemos dizer instantaneamente. Essa mudança está acontecendo a cada 40 minutos, mas durante certas horas do dia, conhecidas como Sandhya Kalas, que são as zonas de crepúsculo, 20 minutos antes do nascer do sol, 20 minutos depois do nascer do sol. Tudo bem, Sadhguru, diga-me se existem outros momentos. 20 minutos antes do meio-dia, 20 minutos depois do meio-dia. 20 minutos antes do pôr do sol, 20 minutos depois do pôr do sol. 20 minutos antes da meia-noite e 20 minutos depois da meia-noite. 40 minutos de cada vez, 4 vezes durante o dia. Há uma certa transição acontecendo. Essas são chamadas de zonas do crepúsculo ou sandhyas, porque nesse período, o equilíbrio entre o Ida e o Pingala muda muito rapidamente. Porque está mudando rapidamente dentro de você, é muito fácil conduzir elas para um equilíbrio nesses horários. Até certo ponto, em quase todos os lugares do mundo, qualquer processo ou prática espiritual significa manhã, fim da tarde. Sandhya se tornou sinônimo
de prática espiritual. O horário se tornou sinônimo de muitas práticas. Portanto, trazer um equilíbrio entre o Ida e o Pingala é importante para um desenvolvimento equilibrado do ser humano. Você se sente verdadeiramente confortável somente quando você está em equilíbrio, de alguma forma? Quando existe algum tipo de desequilíbrio, existe um desconforto, não é? Sim? Quando você está experienciando qualquer tipo de desequilíbrio, existe um desconforto. Somente quando você atinge um certo equilíbrio, você se sente realmente confortável. Portanto, o conforto nunca é realmente determinado por aquilo no qual você está sentado ou pelo lugar onde você está. O conforto é determinado pelo quão equilibrado você está internamente. Esse conforto básico que todo ser humano deve ter, infelizmente, tem sido negado para muitas pessoas. Simplesmente se sentar com total tranquilidade em um mesmo lugar, isso não existe para a maioria das pessoas nesse momento, não é? Simplesmente se sentar com tranquilidade, total tranquilidade, isso não existe. Portanto, quando não existe nenhum conforto, existe um desconforto. Quer você tenha um diagnóstico médico ou não, é desconforto. Se o desconforto persistir por um período de tempo, ele se manifestará no corpo como um mau funcionamento, que é rotulado como algum tipo de doença. Nomes incríveis eles estão criando para todo tipo de problema. A razão fundamental pela qual o sistema não dura o seu prazo. Ele é projetado para durar o seu prazo, mas ele não está durando o seu prazo, porque nós estamos mantendo ele em vários níveis de desequilíbrio. Você dirige seu carro em apenas 2 rodas o tempo todo. Você sabe? Algo vai quebrar. Portanto, da mesma forma, o sistema inteiro não está sendo mantido adequadamente. Não existe equilíbrio suficiente no sistema. Somente quando você está em equilíbrio existe conforto. Caso contrário, não existe conforto. Não se conhecerá o conforto a menos que se conheça algum senso de equilíbrio dentro de si mesmo. Somente quando você está em equilíbrio, você pode ficar quieto. E o homem está doente, os seres humanos estão doentes somente porque eles não sabem como ficar quietos. A quietude não virá a menos que haja o equilíbrio adequado. Somente quando você está totalmente equilibrado, você pode permanecer quieto internamente. Caso contrário, isso não acontecerá. Imagine o país em que você vive sendo afetado por um solo cada vez menos fértil, tornando o cultivo cada vez mais difícil. Na capital indiana, as tempestades de areia perduram e agora há temores de que haja uma desertificação precoce da região. Desertificação e erosão, ambas preocupam. O solo é o habitat sobre o qual zilhões de vidas prosperam. Devido a essa vida que prospera, tudo cresce. Comemos alimentos, outros animais crescem, tudo isso acontece porque o solo é rico. Uma vez que não há riqueza no solo, então você abandonou o planeta de diversas maneiras. Nós falamos de carbono, falamos de emissões, falamos de poluição em vários níveis. Antes de tudo isso, precisamos abordar aquela que é a preocupação mais importante, porque existe um mal-entendido no mundo. Existe uma campanha para projetar as questões cívicas como questões ambientais. Atualmente, se sacos de plástico estão circulando pela cidade de Nova York, essa não é uma questão ecológica, é uma questão cívica. Se os nossos rios estão poluídos, isto pode ser consertado. Em 1 ou 2 anos, se você instalar as usinas de purificação necessárias e fazer cumprir a lei, essas são questões cívicas que podem ser corrigidas com um pouco de aplicação da lei e de conscientização, mas o verdadeiro problema é o solo. As agências das Nações Unidas, com dados científicos suficientes, estão dizendo claramente que temos solo agrícola para 80 a 100 safras no planeta. Isso é 45 a 60 anos, é o que temos de solo agrícola.
Eles estão chamando isto de extinção do solo. Você já ouviu falar de dinossauros, já ouviu falar de dodôs em extinção, mas isto é a extinção do solo, é o que estamos enfrentando. O verdadeiro problema é a extinção do solo, porque nos últimos 30 anos, cerca de 80% da biomassa dos insetos desapareceu do planeta, 80%. Isto é um suicídio, sabe? Isto é um verdadeiro suicídio. Então, dentro de 45 ou 50 anos, haverá uma grave crise alimentar no planeta, isso é inevitável. Quando a crise alimentar chegar, bem, quem tiver as maiores armas virá e levará a comida. E o caos e o sofrimento que criaremos para as populações em todo o mundo é inimaginável. Não pense que só os pobres morrerão. Eles vão matar os ricos e os ricos morrerão. Portanto, isso não é para pintar um cenário terrível. Essa é uma realidade que já aconteceu muitas vezes na nossa história. E, mais uma vez, está sendo prevista pelos principais cientistas no mundo. Então, o que nós vamos fazer? Por que o solo está desaparecendo? Para onde está indo? Veja, o que é areia vira solo se você adicionar matéria orgânica nele? O que é solo vira areia se você retirar toda a matéria orgânica dele? Se você entrar em uma floresta tropical, a matéria orgânica do solo será superior a 70%. Em um solo agrícola normal, a matéria orgânica mínima que deve existir para que se possa chamar o solo de solo é de 3 a 6%. 3% é o mínimo. Mas hoje, por exemplo, na Índia, em 62% do solo indiano, a matéria orgânica é de 0,5% ou menos do que isso. Então, literalmente, estamos à beira da desertificação. Isto é em todo o mundo, isto não é só em um país. Nos Estados Unidos, a forma como a terra tem sido usada em termos de herbicidas, venenos para ervas daninhas, pesticidas. Bem, precisamos entender, quase 80 a 86% da biodiversidade está nos primeiros 30 centímetros de solo. Quando se ara com máquinas, como os tratores que aram até uma profundidade de 22 a 30 centímetros e deixam o solo exposto, isso significa que estamos destruindo a biodiversidade completamente? O que biodiversidade significa ela é o humus no solo. A palavra humano vem da palavra humus. Isso significa que isto é, na realidade, solo vivo. Portanto, é muito importante que o solo se torne o foco. Porque se você colocar de 1/3 a 40% da Terra, especialmente no mundo tropical, coberta pelas sombras das árvores, a mudança climática poderia ser facilmente revertida. A Terra está esquentando simplesmente porque ela foi arada ou pavimentada. A Terra tem que ficar embaixo de vegetação de qualquer tipo, grama natural, arbustos, árvores, seja o que for. Porque tudo isso está servindo à atividade ecológica. E também devemos entender que o solo é um sumidouro de carbono muito significativo e que o solo é o maior absorvedor de água no planeta e que o solo é a base de toda a vida. Essa média em todo o planeta de 90 a 100 centímetros de camada superficial do solo é a base de 87% da vida neste planeta. Manter a biodiversidade viva é a coisa mais importante que devemos fazer neste momento. A menos que comecemos agora, isto não acontecerá. Como parte disso, estamos dando andamento a um movimento chamado Planeta Consciente para trazermos um número máximo de pessoas. Atualmente, parece que a mudança climática, a ecologia, tudo isso é um playground para os ricos e para a elite. Não, isto tem que mudar. Cada ser humano deve tomar consciência do perigo que estamos enfrentando. As questões ecológicas devem se tornar questões eleitorais e os partidos políticos devem dar importância às questões ecológicas nos seus manifestos. Os governos devem ser eleitos pela sua preocupação com as questões ecológicas. Isto precisa acontecer. Portanto, estamos vendo como fazer uma recomendação de políticas para 192 países. O rally começa em 21 de março, que é o dia do equinócio, a partir de Londres. E, saindo de Londres, será uma única moto percorrendo
24 países, 30 mil quilômetros, chegando à bacia do Calvary, onde estamos em ação trabalhando na bacia de um rio que tem 83 mil quilômetros quadrados e 5,2 milhões de agricultores trabalham lá. O próprio corpo que carregamos é solo. Se o solo não estiver rico e saudável, este corpo e todas as outras vidas não podem estar bem. Então, em termos de ecologia, em termos de mudanças climáticas, o mais importante é que precisamos ter uma abordagem consciente sobre como gerenciar o nosso solo, como rejuvenescer o nosso solo, como revitalizar o nosso solo. Esta abordagem consciente e a criação de um planeta consciente é que é o mais importante. Sem envolver uma grande massa de pessoas, isso não se tornará realidade. Pelo fato de sermos nações democráticas, a menos que as pessoas digam que é isso que elas querem, isso não vai acontecer. Então vamos criar um planeta consciente? Vamos fazer acontecer? Se toda vez que você se sentar para meditar, acontecer de você ter tendência a adormecer, eu quero que você entenda o que é, antes de mais nada. A maioria das pessoas, não a maioria das pessoas, muitas pessoas no mundo, não conseguem dormir mesmo quando querem dormir. Sim? Muitas pessoas vão para a cama e tentam desesperadamente dormir, mas não conseguem dormir. Elas têm que tomar uma pílula para dormir. Esta é a condição de milhões e milhões de pessoas no planeta. Então, se o sono está invadindo sua vida praticamente a qualquer hora do dia, uma coisa fundamental é verificar a sua saúde básica. Basta verificar se tem algo errado no seu sistema, fisicamente errado. Se você está passando por uma certa... Você notou que quando não está bem, quando você não está bem, você dorme muito mais do que o normal, não é? Porque algo está acontecendo no corpo que não permite ter energia suficiente para fazer outras coisas. Ele quer descansar. A primeira coisa é isso. A segunda coisa é a comida que você come. Então, se você deve fazer, você sabe, geralmente as pessoas que estão no caminho do yoga, você sabe o que elas dizem? Você deve comer apenas 24 porções, não estou dizendo isso para todo mundo. Se você notar que você tende a adormecer durante o dia, coma apenas 24 porções de comida, ou seja, leve 24 porções à boca. Por que 24? Não vou entrar neste assunto de números agora, mas tem uma ciência por trás disto. Coma somente 24 porções. Uma porção não significa... Portanto, essencialmente, o seu estado de alerta depende de quão intensamente você administra suas energias. E isso é crucial se você quiser meditar. Não é fazendo 15 minutos de shunya. Se você quiser se tornar meditativo em seu processo de vida, este estado de alerta, alerta não apenas da mente, alerta da sua energia, que sua energia esteja alerta. Para mantê-la em estado de alerta, é por isso que você está fazendo sadhana. Então, para ajudar, coma apenas 24 porções, experimente. No jantar? Ou você quer fazer isso amanhã? Vamos tentar no jantar de hoje ou amanhã? Agora, se você comer apenas 24 porções, porções de tamanho normal, você verá que de manhã você vai acordar às 3:30. Sim. Na maneira indiana de ver o tempo, existe algo chamado nimisha, que tem alguma relação com 24, por isso que você come 24. Você come 24 e ainda você tem que demorar
O mesmo tempo de alguém que está comendo uma refeição inteira. Basta ver os que comem mais no ashram, apenas olhe para o prato deles até que eles se levantem. Você tem que permanecer sentado ali mesmo. Não simplesmente sentado, você deve mastigar. Assim, a cada porção, você mastiga 24 vezes. 1, 2, 3, 4, mastigue 24 vezes. Agora você vai ver que levará mais tempo do que qualquer outra pessoa, mas a sua comida será pré-digerida em sua boca antes de ser ingerida, não causará entorpecimento. Se você mastigar suficientemente a comida, você verá que a comida não causará entorpecimento. Se for mastigada na região da boca, então de manhã você vai acordar às 3h30. O que eu faço, Sadhguru? Justamente o que você pediu, medite. Você vai sentir fome às 3h, 3h30, você está de pé, beba um copo de água e sente-se. Se você se sentir sonolento mesmo com água, tudo bem, ainda sobra tempo até 5h30, você pode cochilar um pouco. Ou quando você acordar, primeiramente vá ao banheiro e tal, tome um banho. Deixe seus cabelos molhados. Você vai sobreviver até às 8h no horário do sadhana, sem dormir. E amanhã, na refeição da manhã, se você também comer 24, de jeito nenhum você vai dormir até a hora do jantar. Mastigue bem. Se você mastigar bem, o processo digestivo em 1h30, 2h, você ficará com fome, e esse é o jeito de estar. Fome não significa que você tem que... Se o estômago estiver vazio, não significa que você tenha que colocar comida. Basta você colocar água e você ficará alerta, você será muito energético, você não perderá nenhum peso, porque o seu sistema aprenderá a usar bem os alimentos que você comeu ao invés de simplesmente desperdiçá-los. É tanto economicamente quanto ecologicamente muito bom para o mundo. E muito bom para a sua saúde. Provavelmente você nunca ficará doente se comer assim. Portanto, 24 porções de comida, você deve mastigar 24 vezes cada porção completamente. Deve se tornar como uma pasta antes de você ingerir. Você verá que se sairá maravilhosamente bem, você poderá meditar. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo e convide seus amigos a se unirem a nós nesta aventura de aprendizado.